É sobre Ele, é sobre Ele. É sobre entregar a Ele. É sobre dar a Ele. É entender que Ele está no controle da minha e da tua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! Sinta a presença de Deus. Abra a tua boca para adorar nesta noite. Abra a tua boca para adorar nesta noite. É por Ele que você está aqui. É por Ele que você saiu da tua casa. É por Ele que mesmo na dificuldade tu permanece na presença. Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé. Abra sua Bíblia, livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. A partir do versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio e ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Podemos assentar, meus irmãos? Estamos no culto de missões. E quero falar um pouquinho sobre missões. E às vezes a gente tem um entendimento um pouco equivocado quando se trata desse assunto. Muito tem na sua mente que fazer missões é você se deslocar do local onde você vive e para outro estado ou para outro país, para ali ministrar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, se intitular um missionário. Nós vamos observar que fazer missões está mais próximo do que a gente pensa. Porque missões nada mais é uma tarefa que é delegada a você com um propósito, com um objetivo e que tem que ser cumprida. Então Deus, quando levanta Jonas, Ele levanta para uma missão e para um propósito. É uma história que ficou bastante conhecida pela parte sobrenatural de alguém que é engolido por um grande peixe. História que é cantada para as crianças e tudo mais.
mas não podemos perder a essência, o sentido e o cerne do que é essa história. No Velho Testamento, meus irmãos, havia pelo menos 3 funções que se destacava, que era o rei, o sacerdote e o profeta. Cada um com uma função específica determinada por Deus. O rei ia administrar o povo, o sacerdote ficaria com a parte do ritual, com a parte da santificação do povo, e o profeta seria aquele que manifestaria a vontade de Deus através de suas mensagens. Essa função é uma função tão especial que, mesmo passando o Velho Testamento, no Novo Testamento, na carta que Paulo vai escrever aos Efésios, ele vai manter agora como um dom ministerial, porque Paulo vai dizer: a uns Deus deu para apóstolo, a outros por profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, até mesmo no Novo Testamento, essa função ela é preservada, porque o profeta ele vai ter sempre a responsabilidade de manifestar através das mensagens a vontade de Deus. E Deus vai levantar esse profeta chamado Jonas e vai dar uma missão para ele. Há uma peculiaridade aqui, porque nós vamos ver na grande maioria dos profetas sendo levantados para profetizar ou no Reino do Norte ou no Reino do Sul. Ou seja, na sua grande maioria, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores vão profetizar para a nação de Israel. Só que a missão que Deus está dando para Jonas é para profetizar para uma cidade que pertence à Síria. Ou seja, a mensagem não estava sendo direcionada para o povo de Israel. A mensagem estava sendo direcionada para outra nação. Por quê? Porque Nínive era conhecida pelo seu poderio bélico da época, por ser uma nação que se tornou muito grande, uma cidade que se tornou muito forte. Mas a sua maldade, a sua idolatria foi tamanha que o texto diz que incomodou a Deus. Só que a Bíblia vai dizer que eles não distinguiam o certo do errado. E Deus nunca vai penalizar alguém sem antes trazer a orientação para aquela pessoa do que é certo e do que é errado. Então Deus dá a missão para Jonas e diz: vai até lá e você vai pregar contra esta nação. Irmão, Jonas não está com medo de Nínive. Por quê? Porque ser profeta, irmãos, uma característica o profeta tinha que ter: coragem. Você não vai ver na Bíblia Deus levantando um profeta covarde. O profeta tinha que ser corajoso, principalmente no Velho Testamento, irmãos. Deus escolhia o profeta e alguns tentavam fugir de forma sábia, porque ninguém em sã consciência ia querer essa função, esse chamado. Para mim, dentre todos os ministérios, o chamado profeta é o mais difícil. Por quê? Você não vai ver na Bíblia profetas cercados de amigos. Geralmente é um ministério solitário.
Quando tu pega Elias, João Batista, os caras viviam no deserto, se alimentavam de gafanhoto, se vestiam de forma diferente e sempre denunciando o pecado, sempre falando a verdade. Só que a missão de Jonas aqui, irmãos, não é uma missão das mais difíceis. Não é nem uma missão impossível. Até o Tom Cruise conseguiria desempenhar esse papel aqui. Porque quando nós olhamos para os ministérios proféticos, maiores ou menores, eu vejo algumas coisas que eu teria dificuldade de cumprir. Por exemplo, quando tu pega o profeta Isaías, Deus diz para ele assim: olha, você vai se despir das suas vestes e vai andar nu proclamando o nome do Senhor, dizendo que a nação de Israel está dessa forma diante de mim. Eu teria extrema dificuldade de cumprir com essa ordem do Senhor. Ou mesmo como o profeta Oséias, que Deus diz para ele: você vai casar com uma meretriz, para mostrar para o povo de Israel o que eles estão fazendo. Estão me traindo, se prostituindo. Eu teria extrema dificuldade de obedecer a algo desse tipo. Ou mesmo quando Deus chama Jeremias e diz assim: Jeremias, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi como profeta, e como profeta eu te dei as nações. Irmãos, até aí tudo bem. Só que quando ele vai especificar para Jeremias como seria esse chamado, irmãos, eu tremeria de medo. Porque ele diz: ponho-te sobre esta nação e sobre o reino, para arrancar e para derrubar, para destruir e para arruinar. Imagina tu com esse tipo de missão, irmão. E outra, tu não vai profetizar para estranho, não. Tu vai profetizar para príncipe, para rei, para sacerdote, para tua família. Tu imagina dentro da tua casa tu se levantar para falar a verdade como profeta. Sem papa na língua, irmão. Então quando eu olho, irmãos, todos esses chamados, eu não vejo dificuldade na tarefa de Jonas. Só que quando eu olho quem Deus quer resgatar, quem Deus quer salvar através dessa mensagem, eu consigo entender um pouquinho esse profeta. Porque o conceito, o senso de justiça de Jonas vai aflorar. Irmãos, eu não estou falando de maldade, simplesmente de matar. Eu estou falando de ter prazer em matar. Aquela cidade, quando invadia uma nação, decapitavam as pessoas. Colocavam as pessoas enfileiradas no chão e passavam com suas carruagens, com aquelas rodas de ferro, e estripavam os corpos. Então essa maldade ficou conhecida. É por isso que Jonas não quer ir. Por quê? Jonas quer que o pau cante em cima deles. Jonas quer mais que o couro come em cima deles. Jonas está dizendo assim: Senhor, derrama a sua ira e derrama com força. É mais ou menos nós quando vemos algumas notícias, não é assim? Quando a gente abre a reportagem lá e lê algumas coisas, o que a gente pensa? Ah, se eu fosse Deus. Era só, né? Principalmente quando se trata com maldade com criança, né? E é essa nação que Deus quer salvar, irmão. É esse povo que Deus quer salvar.
Mas o nosso senso de justiça é deturpado, de Deus não. Você olha, quer ver? Você olha alguém cometendo um adultério, e o que você faz? A gente julga, a gente aponta. Por quê? Porque eu não sou adúltero. Então eu quero mais que quem cometa adultério, que se lasque mesmo, que perca o casamento mesmo. Só que você não está preocupado com a fofoca que você faz. E quando Deus olha um adúltero e um fofoqueiro, Deus está vendo a mesma coisa, um pecador. Só que a gente se acha no direito de classificar o que é aceitável e o que não é. Só que nós não somos Deus. E Deus está dizendo, eu quero salvar. Eu quero pregar para ele. Mas é mal, mas eu quero salvar. Mas é vacilão, mas eu quero salvar. Mas está desviado, mas eu quero salvar. Mas não presta, mas eu quero salvar. Aleluia. Deus é maravilhoso. Porque se dependesse do homem, a gente estaria lá fora até agora. Nesse altar aqui então, meu Deus do céu, não vou nem entrar. É só misericórdia aqui, só graça. Começando pelo pastor. Mas graças a Deus, que a justiça de Deus não é igual à justiça do homem. E a misericórdia e a graça dele me alcançou e te alcançou também. Dá glória agora, porque depois tu não vai conseguir. Dá aleluia agora, porque depois tu não vai conseguir. Vai ficar apertado. Não tem quando o piloto, momento de turbulência, o que ele faz? Aperte os cintos. Se prepara. Iremos passar por um período de turbulência. Prepara os cintos aí. Vai apertar. Mas é Deus que está no controle, amém? Não precisa da glória não, que eu não ligo mais para isso. Quando eu era pregador menino, eu gostava de movimento. Eu gostava de dar aquela deixa à igreja, glória a Deus, aleluia, pular e rodar. Eu amava isso. Depois que eu virei pastor, não ligo nem mais para glória. Eu só quero falar a verdade e ir em paz para minha casa. A missão foi dada. Só que o profeta decide não ir. Irmãos, não é algo assim. Não, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei o que eu faço. Não. Ele sabia, ele entendia, ele tinha conhecimento. E o destino que ele tomou foi contrário para dizer para Deus, não vou fazer o que você quer. Eu vou para a direção contrária. Irmãos, essa cidade aqui que ele quer ir, ele está dizendo assim, Deus, estou entregando o meu chamado, o meu ministério e vou recomeçar a minha vida. Era a cidade mais distante daquela época. Ele está dizendo, eu estou indo para o fim do mundo porque lá ninguém me acha. Aí deixa eu copiar aqui, né? Escolhido não tem escolha, glória a Deus. Pastor, tem um livre-arbítrio, me mostra. Me mostra na vida do Jonas esse livro. Ah, escolheu. Para escolher tu pode, mas se prepara. Porque o caminho da desobediência, irmãos, é ladeira abaixo. Eu te provo na Bíblia. Quando ele decidiu não obedecer, o texto vai dizer que ele desce para Jope. Depois de descer para Jope, ele desce para o porão. Só descendo. Só descendo. E cada vez que ele desce, irmãos, é um nível diferente de experiência e tratamento. Porque no porão, ele está sozinho. No porão, está escuro. No porão, não chega amigo. No porão, não chega ninguém. O primeiro nível da desobediência vai te levar para um lugar escuro, úmido e solitário. E ninguém chega até você lá.
Você sabe que está na desobediência. Você sabe que está contrariando a vontade de Deus. E você muitas das vezes quer que alguém chegue, irmão. Não chega, não vai chegar. Não chega pastor, não chega pai, não chega mãe. Lá nesse porão que você desceu, ninguém chega. Só Deus para te tirar de lá. Só que a gente tem a ideia, irmãos, que Deus vai se apresentar a gente no porão, com uma roupa branquíssima, e dizer: filho, levanta, sai desse porão, papai te ama. Na vida de Jonas não foi assim não, irmãos. Enquanto ele está no porão, o texto vai dizer que Deus vai enviar a tempestade. Está no porão e o barco está balançando. Irmãos, a tempestade era tão forte, tão poderosa, que homens experientes, os marinheiros, não sabiam o que fazer. Estavam jogando as bagagens fora para aliviar o peso, porque toda desobediência vai trazer prejuízo espiritual, material e emocional. Só que quem está mandando a tempestade é Deus, irmãos. E quando ele vê que não tem jeito, o barco vai quebrar, irmãos, vai afundar. Só tem um problema, que Jonas é o causador da tempestade. A atitude de Jonas está trazendo a tempestade de Deus para o barco. De repente você está se perguntando: eu não entendo por que a minha vida está assim. É a tempestade que Deus está mandando para te tirar de dentro desse porão. Só que no caso de Jonas a solução foi simples, irmãos. Porque os caras vão pegar ele e vão jogar no mar. Mas como jogar teu marido fora? Como jogar tua esposa para fora do teu barco? Como pegar o teu filho e jogar para fora do barco? Porque a responsabilidade é tua. É você que está de desobediência, e o barco da tua casa, da tua família, está indo a pique. Teu filho está sofrendo, a tua mulher está sofrendo, está todo mundo sofrendo. Por quê? Porque você está em desobediência com o Senhor. Eu falei que não ia dar para dar glória, mas no final vai melhorar. É a tempestade de Deus, irmãos. Porque Deus não deixa ir embora quem Ele investiu. Deus investiu em você, irmão. Deus te deu um banho de sangue. Deus te lavou, te purificou. Deus te instruiu. Deus te chamou. Deus te encheu da presença. Te deu dons. E tu acha que é simplesmente dizer: me magoaram, me feriram, estou fora. E Deus vai deixar você ir para lá e levantar outro. Deus vai atrás de você. Pode correr, pode se esconder. Já já o vento está te caçando aí onde tu está. Deus vai botar outro no meu lugar, pastor. Deus manda outro. Tem pessoas que Deus não abre mão, irmão. Você não entende. Pastor, mas Deus deixou fulano ir, ciclano ir, mas você Ele não deixa. Porque tem promessa que Ele não prometeu para você, mas prometeu para quem cuidava de você. Tem promessa que Deus não fez para você, mas tinha alguém de joelho dobrado, enquanto viveu na terra, dizendo: cuida dele, Deus, cuida dele, Deus, cuida dela, Deus. Deus não abre mão. Deus vai atrás. Deus vai atrás de você, Jonas.
Mas eu quero fazer missão. Primeiro você tem que fazer missão dentro da tua casa. Primeiro você tem que fazer missão dentro do teu lar. Primeiro, para você que é homem e é marido, Deus te deu uma missão. Que missão foi essa? Deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. A missão para o marido. Aí Paulo vai escrever a Éfeso, vai dizer assim, ó: vós marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e apresentar a ela como igreja gloriosa, sem mancha e sem mácula. Através de quê? Através da lavagem da palavra. Tu está cumprindo com a tua missão de marido. Não, mas tu quer pregar. Não, mas tu quer coordenar, tu quer liderar. Como é que está a tua mulher, rapaz? Porque não adianta ser bênção aqui. Não adianta dar show aqui. E dentro da tua casa, tua família está morrendo, porque tu não cumpre com a tua missão de marido. Primeiro cuida da tua casa. Primeiro cuida do teu lar. Quer saber se o ministério do cara, do camarada é bom? Olha para a mulher dele. Olha para a esposa dele. Eu me achava bom demais, irmãos. Subia aqui para pregar, eu rodava malabarismo com a Bíblia. Aí quando eu chegava em casa, minha esposa olhava nos meus olhos e falava assim: meu amor, por que você não é assim dentro de casa? Por que você não tem essa paciência? Por que você não me ama como você ama as suas ovelhas? Aquilo entrava e feria, mas eu não conseguia. Eu precisei mudar, irmãos. Vai doer, mas vai curar. Eu pensava que pregar, pastorear era o bastante. Mas não tem coisa melhor que você chegar dentro da sua casa, a sua esposa olhar nos seus olhos e falar: você é o homem de Deus. Oh, aleluia. Quando eu ouço isso da minha esposa, o meu coração queima e arde, porque eu entendi qual era a minha missão, era apresentá-la diante de Deus. Quando eu vejo ela dando aula na EBD, o meu coração queima de alegria, porque eu sei que o meu exemplo, porque, irmãos, aqui na igreja é uma coisa, mas dentro de casa mente, dá desculpa e a tua esposa está vendo. O meu pastor falava assim: dá a doutrina aí. E eu falava assim: dá uma desculpa. E a minha esposa estava vendo. Como é que eu vou cobrar depois dela estar comigo? Como é que eu vou cobrar dela caminhar comigo? Se dentro de casa eu minto, se dentro de casa eu não dou exemplo, se dentro de casa eu dou desculpa, como é que vai caminhar com você, meu amigo, se você não cumpre a tua missão de marido? Não adianta querer ganhar as nações e perder a tua casa, a tua mulher. Só que tem missão também para a esposa. Vai pegar para todo mundo. A mulher deu glória, agora o varão vai dar glória. É assim, Tem missão para todo mundo, irmão. Até para o fofoqueiro tem missão hoje. Cuida das coisas de Deus. Irmãos, vós mulheres, sejais submissa como ao Senhor. Carta aos Éfesos, carta aos Colossenses. Para a mulher vai repetir: seja submissa.
Porque diante de Deus você diz Senhor. Diante de Deus você se quebranta. Diante de Deus você chora. Mas diante do teu marido, misericórdia. E o pior quando isso é na frente dos outros ainda, irmãos. Não respeita o marido. Aí não entende porque o marido prefere ficar o dia inteiro na igreja. Porque na igreja ele é amado, na igreja ele é respeitado, na igreja ele é reconhecido. E dentro de casa, aí a Bíblia diz assim: mulheres, a mulher sábia edifica o lar. Deus está dizendo, a responsabilidade da missão da mulher é ter sabedoria. A sábia edifica o lar, mas a tola destrói. O que tem de mulher tola destruindo o lar. E depois vem dizer: pastor, não sei o que aconteceu, tu não foi sábia. Tu quis bater de frente, tu quis se impor, tu quis ser maior do que ele, tu quis vestir a calça dentro da casa. Eu exaltei ela, mas agora também vai sobrar para ela. Porque todas as vezes, irmãos, que ela quis gritar mais alto do que eu, podia estar certo ou errado. Aqui em casa tu não grita. Aqui em casa tem homem. Agora, todas as vezes que ela falou assim: senta aqui, sabedoria, vamos conversar, com amor, com paciência. Sabe que eu falava: amor, me ensina, porque eu não sei o que é isso, mas se você me ensinar eu vou aprender. A mulher sabe edificar o lar. Sabe por que tem muita gente morando, muito homem morando no deserto? Porque está cumprindo a Bíblia. Que isso, pastor? Tem homem que está no deserto, mas está cumprindo a Bíblia. Porque em Provérbios vai dizer: é melhor morar no deserto do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Mulher rixosa é como câncer nos ossos. Aí na igreja é uma coisa, dentro de casa é outra. O que adianta cumprir um ministério, irmãos, se não cumpre com a sua missão dentro do teu lar? De ser submissa ao seu marido, de ser sábio e edificar o seu lar, de não ser uma mulher briguenta. Você não entendeu que com essas atitudes não vai a lugar nenhum. Tu não vai ganhar o teu marido. Ele vai morrer desviado. A glória. Tem missão para os pais, que é ensinar o filho no caminho que deve andar. Minha missão como pai, sua missão como mãe, ensinar o filho no caminho. Ensinar o filho no caminho não é dar celular e não é dar tablet para ele, para você ver a tua série em paz, não. Vai doer, irmão. Tá doendo aqui também. Teu filho faz pirraça porque ele quer atenção. E não adianta aqui na igreja, meu amorzinho, não. Em casa chacoalhar a criança. Mas pastor, eu tenho que corrigir com amor. Não provocai a ira no seu filho. Quando você corrige com raiva, você está provocando a ira nele. Eu me lembro de um testemunho do pastor, presidente da CADAB, pastor Paulo. Ele falou que chegou em casa, nunca vou esquecer isso, numa reunião de obreiro. Os dois filhos tinham quebrado a janela brigando. Só que ele veio de um dia estressante. Sabe o que ele fez? Nada. Ele falou assim: estou estressado, amanhã a gente conversa. Passou o dia, ele pegou o cinto, irmãos, e cantou na canela dos moleques. Corrigiu com amor, não com raiva. Se eu bato em vocês ontem, eu ia bater com raiva, mas hoje eu estou calmo. Mas a vara corrige, a vara e o cajado consola. É bíblico. De vez em quando tem que dar uma palmada, tem, não com raiva, não com ódio. Não desconte as suas frustrações nos teus filhos, porque eles estão guardando isso. E depois você não entende porque o meu filho, porque ele está vendo tudo. Ele está
vendo como você trata a sua esposa. Ele está vendo como a esposa trata o marido. Já pensou o teu filho olhar nos teus olhos e dizer assim: eu não quero casar não, Deus me livre, para ficar igual meu pai e a minha mãe? De vez em quando eu sento com uma criança e pergunto: como é que está papai e mamãe em casa? Ih, pastor, estão brigando muito. Criança não mente, irmãos. Criança dá a planta toda. E eu sou amigo das crianças. Toda hora eu falo: senta aqui, vamos conversar. E aí, como é que tá? Papai está gritando muito? Grita, mas grita muito. Não está cumprindo a missão, irmãos. Tem missão para o filho também. O fato de você sair da tua casa casar não significa que você não tem que honrar o teu pai e a tua mãe. Paulo escreve aos Efésios e diz: olha, é o primeiro mandamento: honrai teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Missão para o filho também. Tem missão para todo mundo, irmãos. Mas a gente quer saber o quê? Sair do país. Não, quero fazer missão fora do país. Aí Deus está olhando assim: mas meu Deus, tu não cumpre nem dentro da tua casa. Tu não cumpre nem dentro da tua casa. Tu quer fazer o que na África? Tu vai pegar problema do Brasil e levar para a África. Lá já está cheio de problema. Já passei da hora, irmão. Fica me convidando e dando pouco tempo não. Próxima vez eu vou negar. Já vou encerrar, irmão. Dá um pouco tempo, só Jesus. Vou ter que cortar a mensagem aqui. Estou brincando, varão, fica calmo. Não faço isso daí não. Daí é coisa do Antônio. Irmãos, a missão de Jonas era difícil? Não. O problema dele é que ele tem que lidar com o interior dele. E entender quando Deus chama, não é para fazer a minha vontade, o meu querer, é para fazer a vontade dele. Gostando ou não, irmãos. O problema é que esse cara só vai entender dentro da barriga do peixe. Ele espera chegar dentro da barriga do peixe para se arrepender. Sabe aquela última instância? Sabe aquele último estágio? Está todo quebrado, machucado, ferido. Aí o cara diz: não tem jeito, não tem, irmãos. Deus vai deixar o peixe te engolir. E tu vai ter que orar de dentro do peixe dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Opa! Mas sabe o que é interessante, irmão? Já vou encerrar. A missão não mudou. A missão não mudou. Quando ele sai de dentro do peixe, o Senhor se levanta de novo e diz: Jonas, vai para Nínive. Ai, meu Deus do céu. O problema, sabe o que é, irmãos? A gente não aprende com os nossos erros. A gente desobedece, insiste na desobediência, achando que Deus ele vai mudar de alguma forma. E eu aprendi dentro da palavra de Deus um atributo dele, que ele é imutável, ele não muda. Ele não muda, a palavra não vai mudar, a maneira de ele agir não vai mudar. Se você não se enquadrar, vem o vento, a tempestade, ele te quebra, se for preciso, mas tu vai se enquadrar dentro do que Deus quer. Não adianta querer ir para outra cidade, outro país. Deus vai atrás de você. Por quê? Porque Deus me odeia? Pelo contrário, porque Ele te ama. Ele te ama tanto e Ele sabe o que é melhor para você. E o interessante, irmãos, que eu gosto disso aqui, é que tem pregador, não os daqui são diferentes, que quer enfeitar muitas coisas, irmão. Não, quero trazer o oculto escondido que ninguém pregou ainda, Olha a pregação de Jonas, irmão, na cidade. Dentro de 40 dias, se vocês não se arrepender, Deus vai destruir a cidade. Ele caminhou um dia, gritando, dentro de 40 dias, se vocês não se arrepender, Deus vai destruir a cidade. A mensagem é simples, mas é que Deus mandou. Não tem efeito, não tem eloquência, não tem didática, não tem nada, é
simples, mas é a mensagem que Deus mandou. Que mensagem? Se arrepende, rapaz. Passa a obedecer. É o único profeta que ficou triste ganhando alma. Por quê? A cidade toda se arrependeu. Eu pensei que ia ficar sério, né? Mas graças a Deus. Com essa mensagem, dentro de 40 dias, se você não se arrepender. Irmãos, quando o rei ouviu isso, todo mundo de pano de saco. Todo mundo se arrependendo. Ninguém come, ninguém bebe, jejum. O cara ganhou a cidade inteira pregando. Se você não se arrepender, dentro de 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. Porque quando é Deus que te chamou, irmãos, tu não precisa enfeitar, não. É só entregar o recado de Deus. Quando é Deus que está te guiando, irmão, não precisa muita palhaçada, não. É só a mensagem. Que mensagem? Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta. Você sai daqui feliz, dando glória a Deus. A igreja apanha e dá glória a Deus. Por quê? Sabe que é Deus que está falando. Aí o profeta para Deus: eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia deles. Eu sabia, irmãos. É porque Jonas precisava de amor no coração. Falo da última missão e encerro. Tem uma missão que essa você não pode negligenciar. Se você negligenciar essa missão, você vai pagar pelo resto da eternidade. Eu poderia falar que é o ide, irmão. Ide por todo mundo. Você já sabe que tu tem que pregar. Mas eu gosto do texto aos Hebreus 12:14, se eu não me engano. Segui a paz com todos. Oh, como é difícil. Duas coisas que o escritor vai pedir: seguir a paz com todos. Não pode fazer fofoca, não pode falar mal do irmão. E como é difícil, irmão. Porque sabe por quê? A gente entende como as coisas têm que ser. Dessa maneira aqui seria melhor. Pastor, desse jeito aí não tá legal não. Vai virar pastor e faz do teu jeito. Vai coordenar e faz do teu jeito que Deus te mandou. Mas enquanto você não é pastor, coordenador, não lidera, obedeça. Deus não te deu o cajado, obedeça. Eu ficava assim, nas igrejas que eu era auxiliar, porque eu queria implementar o que vive aqui. Eu dizia assim: pastor, tem que ser transparente, tem que mostrar para a igreja para onde o dinheiro está indo. Aí o pastor: ih, rapaz, não dá certo não. Aí eu ficava assim, Aí sabe o que Deus gritava dentro de mim? Obedeça, o cajado não está na tua mão. Aí tu acha que eu, como pastor, vou aceitar obreiro de carinha feia? Irmãos, só obedeça. O líder não feriu teus princípios bíblicos? Obedeça. Ah, mas eu queria verde, mas é azul. Eu queria amarelo, mas é branco. Só obedeça. Ah, eu não queria ir, não vai, fique em casa, mas obedeça. É simples assim. Seguir a paz com todos. Aí tu aprendeu na doutrina passada. E a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Que missão é essa, irmãos? A missão do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão até a orla das suas vestes. Que missão é essa? É a missão que vai nos levar para o céu. Pode ficar de pé. Jesus deixou um presente para a gente, irmãos. O céu. Pastor, quero ganhar o mundo. Ganhe. Pastor, quero pregar. Pregue. Pastor, sou profeta. Vá, meu filho. Vá com força. Pastor, quero ensinar. Ensine. Quero rodar. Rode. Ganhe tudo. Mas não perca a sua alma.
O que tem de gente ganhando o mundo, irmãos, está ganhando tudo. Não pode nem cantar o que a gente cantou aqui. Mas Jesus está dizendo, não adianta você ganhar todo mundo e perder a sua alma. Não adianta fazer pregações extraordinárias e perder a sua alma. Não adianta ensinar e não viver aquilo que você está ensinando. Está perdendo a sua alma. E o céu, irmãos, é a coisa mais importante que a gente tem. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Você que está igual o Jonas, ou corajoso. Você tem coragem. Porque você já passou do nível do porão. Você já passou do nível da tempestade. Só falta o peixe te engolir. E você ainda não voltou. Está todo mundo sofrendo por causa da sua atitude. Essa é a verdade. E eu prego a verdade aqui. Está todo mundo sofrendo por causa da sua atitude. Poxa, que minha filha está assim. É por causa de você que não é exemplo. Pastor, o meu marido. Paulo fala, a mulher santifica o marido. E a minha esposa? Para de fugir. Volta para Jesus nessa noite. Pastor, mas não vai emocionar não. Não vou emocionar não. A mensagem é simples. Dentro de 40 dias, Deus vai destruir. Não, estou brincando. Aí não. Não tem prazo, irmãos. Mas eu não deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje. Por quê? Porque eu não quero prolongar o meu sofrimento. Eu não quero prolongar a minha estadia no porão. Eu não quero prolongar a tempestade de Deus na minha vida e tampouco ir para o ventre do peixe. Por quê? Porque eu tenho uma promessa na minha vida. Você entende isso, você sabe disso. E não adianta você fugir, correr. Parece que está dando certo, parece que vai acontecer e nunca acontece. É Deus te dizendo, não adianta. Eu te amo e aonde você for, eu vou atrás de você. Com vento, com fogo, com furacão, com terremoto, eu vou te buscar. Tem alguém para Jesus nessa noite? A igreja de olhos fechados, já vou terminar. Canta alguma coisa aí, meu filho. Bem diferente das histórias que eu ouvi. A minha história teve um começo. Glória a Deus. Aí, Nicole. Quando o inferno pensou ter Glória a Deus. vencido, Jesus tomou a chave. Ainda vem com milagre na mão, ó. Oh, Deus maravilhoso. E esse amor perfeito me fez entender. Não culpa Deus. Não culpa as pessoas. Sou eu. História, Você é o Cristo vilão. é um mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos.